Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Português com Letícia. Hoje o nosso assunto são substantivos. Substantivos é uma classe de palavras, ou seja, eu tenho ali 10 classes de palavras, artigo, pronome, substantivo, advérbio, verbo e por aí vai, são 10 as classes de palavras e hoje a gente vai estudar os substantivos. Lembrando que quando a gente fala sobre classes de palavras, a gente está falando sobre análise morfológica, então analisando morfologicamente as palavras. Substantivos, então, o que são? São palavras que dão nome às coisas. Então, tudo que a gente olha, pensa, sente, não sei, a gente dá um nome para essa coisa. Então, esse nome que a gente dá às coisas diversas, objetos, seres, ações, sentimentos, lugares, etc., são substantivos. Coloquei aí alguns exemplos de substantivos, como celular, professora, corrida, ansiedade, Minas Gerais. Todos esses são substantivos. E também os substantivos, eles são variáveis em gênero, ou seja, vão para o feminino, masculino, e em número vão para o singular ou para o plural. Isso é a variação, né? São flexíveis, variáveis em gênero e número. Aí um exemplo, aluna, aluno, livro, livros, no feminino, masculino, no singular e no plural. Eu coloquei aqui a classificação dos substantivos, porque os substantivos eles podem ser concretos ou abstratos, comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados, e existem também os substantivos coletivos. O que quer dizer isso? Concretos ou abstratos, comuns ou próprios? Quer dizer o seguinte, um único substantivo, ele pode ser concreto, próprio, simples ou derivado, mas ele não vai poder ser concreto e abstrato ao mesmo tempo. Ou ele é concreto, ou ele é abstrato, ou ele é comum, ou ele é próprio e assim por diante. Então, a partir de agora, a gente vai ver cada tipo de substantivo. Primeiro, substantivos concretos ou abstratos. Substantivos concretos geralmente designam pessoas, animais, plantas, coisas, lugares e seres fantásticos, como cantora, gato, flor, mesa, Brasil, anjo. Falou assim, mas professora, anjo é substantivo concreto? Eu aprendi na escola que concreto é aquilo que eu posso tocar e abstrato é aquilo que eu não posso tocar. E eu não posso tocar o anjo. Não é bem assim. Veja bem. Quando a gente fala de substantivos concretos e abstratos, é bastante complexo porque nem os gramáticos entram num acordo de uma definição ótima, assim, uma definição definitiva para os substantivos abstratos. Mas essa história de que o abstrato não pode tocar e o concreto pode tocar, ela está errada. Então, é um assunto complexo? É um assunto complexo, mas não se resume a tocar ou não tocar substantivo concreto e abstrato. Isso não, porque pode causar confusão. Por quê? Como você pode perceber aí na minha tabelinha, os seres fantásticos estão incluídos aí entre os substantivos concretos. Então, se eu falo assim, anjo, fada, essas coisas aí que não existem ou que existem, sei lá, eles são também considerados substantivos concretos. E aí, coloquei aí os abstratos. Palavra com que se nomeia uma ação, qualidade, estado ou sentimento dos seres sem os quais não poderia existir. Essa é a definição de que eu mais gosto de substantivos abstratos. Coloquei aí alguns exemplos, como corrida, timidez, morte e saudades. E agora, se ainda não ficou claro dessa diferença aí entre substantivos concretos e abstratos, vou tentar deixar mais claro para você. Olha só, desmembrei a tabela aqui para explicar mais detalhadamente. Primeiro, substantivos concretos. Nomeiam seres que têm existência própria, reais ou imaginários, ou seja, são seres que existem independentemente de outros seres. Pessoas, animais, insetos e plantas, como Maria é um substantivo concreto também, irmão, professora, menino, gato, coelho, formiga, pernilongo, margarida, etc. Coisas e lugares, como mesa, computador, livro, São Paulo, escola, Brasil.
Seres fantásticos, como fada, anjo, bruxo, deuses, diabo e por aí vai. Então, os seres fantásticos, eles estão dentro dos substantivos concretos. Ainda que eu não acredite na existência deles, ainda que eu não possa tocá-los, mesmo assim, são considerados substantivos concretos. Uma vez eu estava explicando esse assunto em sala de aula e o aluno falou assim, professor, então, fogo é um substantivo abstrato porque eu não posso tocar. Olha o perigo de ficar com esse pensamento de que posso ou não tocar. Claro que fogo é um substantivo concreto, ainda que eu não possa tocar. Quer dizer, eu posso, né? Se eu tocar, eu vou me queimar, mas eu não toco. É um substantivo concreto também. Então, de novo, separa dessa história de tocar ou não tocar. Substantivos concretos, pessoas, animais, insetos, plantas, coisas, lugares e seres fantásticos também. Beleza, se tudo é substantivo concreto, então o que é substantivo abstrato? Vamos lá. Substantivos abstratos existem como resultado de uma ação de estado ou qualidade. Como assim? Então, os substantivos abstratos, eles são derivados de ação dos verbos que indicam, expressam aí uma ação. Corrida é um substantivo. Todo mundo concorda que é um substantivo. A corrida, né? Eu posso, inclusive, colocar um artigo aí antes desse substantivo. É um substantivo abstrato, porque ele expressa uma ação. Que ação? A ação de correr. Por outro lado, a corrida ela também não existe se não tiver alguém que vá correr. Por isso que também existe a explicação de que precisa de um outro elemento, de um outro ser, para que o substantivo abstrato exista. Essa é uma das explicações aí, um dos conceitos de substantivo abstrato. Muito bem, brincadeira é um substantivo abstrato porque expressa uma ação, vem do verbo brincar. Saída expressa uma ação também, vem do verbo sair. E beijo, um substantivo abstrato porque vem do verbo beijar. Todos esses substantivos abstratos aí, corrida, brincadeira, saída, beijo, eles expressam uma ação e são derivados de verbos. Essa explicação, esse conceito de substantivos abstratos eu gosto muito, porque eu acho que fica muito claro, né? A gente consegue visualizar aí. Outro tipo de substantivo abstrato, eles são derivados de estado, ou seja, eles vêm aí de adjetivos. A tristeza é um substantivo abstrato porque vem de um estado do adjetivo triste. Então, triste, tristeza, um substantivo abstrato. Emoção é um substantivo abstrato porque vem aí do adjetivo emocionado. Então, esse é aquele que a gente fala também que são sentimentos, né? Precisa de alguém para sentir a tristeza, a emoção, o amor, a saudade, sei lá, que são todos os sentimentos, são substantivos abstratos, justamente porque eles vêm de estado, eles vêm de um adjetivo. E por fim, substantivos abstratos derivados de qualidade, também adjetivos, né? Então eu tenho aí largura, que vem de largo, rapidez, que vem de rápido, gentileza, que vem de gentil, beleza, que vem de belo, e por aí vai. Todos esses substantivos, largura, rapidez, gentileza, beleza, são substantivos abstratos. Então, essa explicação que os substantivos abstratos existem como resultado de ação, estado e qualidade é a explicação que hoje em dia, assim, eu considero a melhor. Muito bem, gente, substantivo concreto, substantivo abstrato é o mais difícil, é o mais chatinho ali de entender. Agora é só alegria, agora é tudo tranquilo. Vamos lá. Os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios. Lembra quando a professora fala, substantivo próprio se escreve com letra maiúscula? É isso mesmo. Então, os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula e os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Mas por que isso? Porque os comuns nomeiam seres e grupos de seres da mesma espécie que têm características em comum, mas não são tratados como indivíduos. Ou seja, casa, desenho e computador. Esses substantivos, eles representam aí um grupo. Quando eu falo casa, eu posso pensar em várias casas, é um grupo, né? É a mesma coisa, desenho, computador. São substantivos comuns.
Já os substantivos próprios, eles nomeiam seres específicos de determinada espécie. Esses substantivos próprios são nomes de pessoas, cidades, estados, países e por aí vai. Como Pedro, São Paulo, Minas Gerais e por aí vai os nomes de pessoas e de lugares. Os substantivos também podem ser simples ou compostos. Os substantivos simples são formados por apenas um radical. Então, eu tenho uma palavra só no substantivo simples, como flor, couve e chuva. São aí substantivos simples. Entretanto, os substantivos podem ser compostos. Eu posso formar outras palavras a partir dessas palavras, a partir dos substantivos simples. E aí, os substantivos compostos, eles apresentam mais de um radical, como é o caso de beija-flor. Eu tenho aí duas palavras, né? Beija e flor. E aí, eu tenho um substantivo composto. Couve, flor. De novo, duas palavras, couve e flor. Perceba que quando eu junto couve é uma coisa, é um substantivo. Flor é um outro substantivo. Mas quando eu junto essas duas palavras, ele vai se formar um terceiro substantivo, que não é nem só couve, nem só flor, é couve-flor, que faz uma outra imagem na sua cabeça, é uma nova palavra. Por isso é um substantivo composto. E também guarda-chuva. Guarda-chuva formado aí a partir de duas palavras, por isso um substantivo composto. Os substantivos podem ser também primitivos ou derivados. Os substantivos primitivos não são formados a partir de outras palavras da língua, ou seja, são substantivos primitivos que dão origem a outras palavras. São a partir deles que outras palavras são formadas. Eu coloquei aqui 3 exemplos de substantivos primitivos: barco, pedra e casa. Essas palavras são substantivos primitivos. A partir dessas palavras, outras são formadas. E aí essas outras palavras são chamadas de substantivos derivados, porque eles derivam, eles vêm dos substantivos primitivos. Então, eu coloquei aqui, os derivados são formados a partir de outras palavras da língua. E esses 3 exemplos aqui de substantivos derivados são exemplos que vieram dos 3 exemplos de substantivos primitivos. Então, a partir de barco, que é um substantivo primitivo, eu posso formar o substantivo derivado embarcação. Embarcação vem de barco. A partir de pedra, que é um substantivo primitivo, eu posso formar o substantivo derivado pedreiro. Pedreiro vem de pedra. E a partir de casa, que é um substantivo primitivo, eu posso formar um substantivo derivado. Eu coloquei aqui casebre. No entanto, muitos outros substantivos derivados podem ser formados a partir desses substantivos primitivos. E não só substantivos derivados, mas adjetivos, verbos, palavras de várias outras classes gramaticais podem ser formadas a partir de substantivos primitivos. Então, por exemplo, aqui no caso de barco, eu formei o substantivo derivado embarcação, mas eu poderia ter formado uma outra palavra, um verbo, embarcar. Embarcar é um verbo que deriva do substantivo primitivo barco. Então, são muitos os processos de formação de palavras, né? Eu posso acrescentar um prefixo, posso acrescentar um sufixo e formo novas palavras. Então, aqui temos substantivos primitivos e substantivos derivados. E, por fim, os substantivos coletivos designam um conjunto ou uma coleção de elementos considerados em sua totalidade. Então, a gente tem ali coletivo de folhas, folhagem, ou seja, muitas folhas juntas, elas formam uma folhagem. Muitos viajantes juntos formam uma caravana. Então, o coletivo de viajantes é caravana. O coletivo de parlamentares é congresso, de atores, elenco, de peixes, cardume, de abelhas, enxame, de porcos, vara, o coletivo de flores é ramalhete, o coletivo de livros é biblioteca e por aí vai. Existem muitos coletivos, então, para falar de elementos, de muitos elementos juntos e esse grupo de elementos em sua totalidade, eu posso utilizar
os coletivos. Então, esses são substantivos coletivos, existem muitos outros substantivos coletivos também. Agora, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está falando sobre classes de palavras. As palavras, elas podem mudar de classe gramatical, então você precisa ficar muito esperto. Por quê? Porque às vezes a gente vê uma palavra lá e essa palavra quase sempre pertence a uma classe de palavras, a uma classe gramatical. Então, um adjetivo, por exemplo, bonito. Você sempre acha que bonito vai ser um adjetivo, mas você precisa estar atento ao contexto em que se insere. Porque qualquer classe de palavras, se eu coloco um artigo na frente, essa palavra ela vai se transformar em um substantivo. Então, as palavras, as classes de palavras, isso eu estou falando morfologicamente, né? A gente está falando aí em relação à análise morfológica, as palavras elas podem mudar de classe de palavras. E aí eu coloquei aqui pares de exemplos para você notar como eu posso transformar uma palavra de qualquer classe gramatical em um substantivo. Olha só, você pode olhar a loja toda. Nesse caso, a palavra olhar é um verbo, né? Expressa aí a ação. No caso de baixo, um olhar de estudo. O olhar já deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Por quê? Porque eu coloquei um artigo indefinido aí antes da palavra olhar. E isso faz com que a palavra se transforme em um substantivo. Então, você precisa tomar cuidado, porque se cai uma questão assim, com essa frase, um olhar de estudo. A palavra olhar é o quê? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome ou advérbio, sei lá. Aí você fala, essa tá fácil, é verbo, né? Não, não é verbo, porque nesse contexto se transformou em um substantivo. Observa, se tem um artigo na frente, é um substantivo. Outro exemplo, ele é paulistano. Nesse caso, a palavra paulistano é um adjetivo, é uma característica aí do sujeito, né? Entretanto, se eu digo o paulistano vive apressado, eu transformei essa palavra em um substantivo. Coloquei aí o artigo definido na frente do substantivo o. E por fim, o último exemplo o não, geralmente é um advérbio, né? Nós não queremos sair, esse não é um advérbio de negação. Mas se eu coloco, de novo, um artigo na frente do não, ele se transforma em um substantivo. Recebi um não como resposta. Aí passa a ser, então, um substantivo. Então, você deve ficar atento para não fazer confusão entre as classes de palavras aí, porque vai sempre depender de um contexto. É muito importante que você analise o contexto para identificar a que classe de palavras pertence cada palavra, ou para classificar morfologicamente cada palavra. Esta foi, então, a aula sobre substantivos. Eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha ficado claro, que tenha entendido tudinho. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau!